Essa é a nossa terceira mensagem dentro desse tema a respeito de maturidade. Nós estamos refletindo esse mês a respeito de como que maturidade ou falta de maturidade afeta a nossa vida emocional, afeta a nossa vida material, afeta os nossos relacionamentos, afeta sobretudo a nossa vida espiritual, nossa vida com Deus, a maneira como a gente olha para as coisas, a maneira como a gente reage às coisas que estão acontecendo. E pensando sobre essa questão da maturidade, nós estamos trabalhando em cima de uma frase, ou de uma definição do psiquiatra Flávio Gicovati, que é um psiquiatra famoso hoje no Brasil. E ele traz a seguinte definição para a gente, que a maturidade é o atingimento de um estado evolutivo, no qual nos tornamos mais competentes para lidar com as dificuldades da vida. Então a gente já viu isso ao longo desse mês. Dificuldades da vida a gente vai ter, nós vamos enfrentar, nós não estamos livres das dificuldades. A questão é como a gente vai enfrentar quando a dificuldade chegar. Então a maturidade, ela nos deixa mais competentes para a gente lidar com isso, e por causa disso, com maior disponibilidade para usufruir dos seus aspectos agradáveis, não da dificuldade, da vida. Então, a vida vai ter dificuldades. A questão é, o que vai definir a minha vida? As dificuldades da vida ou as coisas boas da vida, e eu vou saber lidar com as dificuldades de maneira que elas não afetem a minha definição, o meu estado de humor, a maneira como eu, inclusive, reajo às outras pessoas e às outras situações. Então, dentro dessa definição, nós vimos que outro psiquiatra que trabalha esse tema, o Henrique Rojas, que é um psiquiatra espanhol, catedrático da Universidade de Extremadura, na Espanha, ele, falando sobre a época que a gente está vivendo, falando sobre as características do nosso tempo, as características do tipo de pessoas que nós estamos nos tornando, e estamos falando de um profissional não cristão, refletindo sobre o nosso tempo, ele disse que nós vivemos como se fosse um surto de imaturidade na nossa sociedade, e isso se deve à maneira como nós enfrentamos, ou por conta dessas 5 situações que a gente tem na nossa vida. A questão do hedonismo, onde a gente se coloca sempre como centro de todas as coisas, e todas as coisas têm que ser e existir em função da gente. A questão da permissividade, a gente falou já um pouco sobre isso naquela situação em que não existe mais certo e errado. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. A questão do niilismo, falamos sobre isso na semana passada, que é essa proposição da ciência e da filosofia, de que a gente surgiu aqui do nada, nós não fomos criados por Deus, logo nós não temos propósito de estar aqui, a gente simplesmente apareceu como um fruto de um estado evolutivo, primeiro do universo e depois da biologia, e aí como a gente está aqui por causa de nada, a gente vai para lugar nenhum, então não importa o que você vive aqui, se nada interessa. E aí o niilismo faz parte da maneira imatura como a gente encara uma vida sem propósito de existência. A questão da promiscuidade sexual, então ele fala sobre os problemas que isso acaba acarretando, acaba trazendo, inclusive de ordem emocional, e da maneira como o ser humano ele se entrega plenamente para outro ser humano que não o está valorizando como um ser humano, mas o está tratando como um objeto, e como que essas coisas acabam se desenvolvendo dentro da nossa psique e, consequentemente, da maneira como a gente se relaciona. E a questão do relativismo, aonde a gente brinquei já na semana passada, hoje falei sobre isso também. A gente entra naquela situação de que as pessoas dizem toda verdade é relativa. Se pergunta, você tem certeza? Ele diz absoluta. Então é aquela incoerência total do relativismo que pauta o nosso tempo, e que as pessoas, mesmo não tendo razão lógica para acreditar nisso, elas sentem que isso é verdade, então elas afirmam isso sem nenhum tipo de embasamento. E aí o próprio Henrique Rojas, ele define 10 características da imaturidade que nós estamos enfrentando. Nós já vimos 6 dessas características. Então ele fala sobre o descompasso entre idade cronológica e mental, sobre o desconhecimento de si, a gente tem dificuldade de se entender e de se conhecer,
a instabilidade emocional, a gente nunca sabe como que vai estar amanhã e a gente às vezes não sabe como que a gente vai encontrar outra pessoa, porque você deixa ela muito feliz, quando você reencontra um pouco tempo depois ela já está muito triste e a hora que você reencontra de novo ela já está muito doida e aí você não sabe como reagir à pessoa e a pessoa não sabe como reagir a você. Pouca ou nenhuma responsabilidade, má ou nenhuma percepção da realidade. Então, às vezes a pessoa ela reage a uma realidade que não é real, que ela bolou na cabeça dela, e obviamente as reações não vão ser as reações mais adequadas. A ausência de um projeto de vida, e aí o niilismo trabalha muito isso, porque assim, já que eu não vim de lugar nenhum e não vou para lugar nenhum, para que planejar minha vida? Vou vivendo aí e vamos ver o que vai acontecer. Falta de maturidade afetiva, os nossos relacionamentos, eles são muito frágeis, muito instáveis, eles se rompem com facilidade. A falta de maturidade intelectual, pouca educação da vontade, eu quero e quero já, e se eu não tenho agora, meu mundo acaba e tudo desaba e eu me torno a pessoa mais infeliz do mundo. E critérios morais e éticos instáveis. Faz parte também daquela questão de relativizar todas as coisas, o que é certo para um não necessariamente é certo para outro, e não é certo em todo o tempo, e aí a gente tem todas essas questões. Em oposição a isso, nós vimos em Lucas 2,52, que é o nosso texto-chave do mês, como que era, ou como foi o crescimento de Jesus. Nós temos em Jesus o exemplo perfeito da maturidade. O exemplo de como nós devemos crescer, como nós devemos avançar na nossa vida. E quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente descobre que ele crescia fisicamente, e aí isso todos nós somos iguais a Jesus, querendo ou não você vai crescer biologicamente, você vai avançar no tempo, você vai ficar mais velho, isso não depende de você, se você estiver vivo isso vai acontecer com você. Agora, as outras 4 maneiras do crescimento de Jesus, eles são dependentes da maneira como você encara a vida. E a gente percebe que enquanto Jesus crescia fisicamente, ele também crescia em sabedoria, ele também crescia em graça, e ele crescia diante de Deus, e ele crescia diante dos homens. E aí na nossa primeira mensagem, nós vimos que Jesus crescendo em sabedoria, e quando ele conseguiu lidar com essas situações, e se nós crescemos em sabedoria também, nós aprendemos a lidar com esses 4 problemas daqueles 10 que o Henrique Rojas apresenta como sendo a grande dificuldade da gente levar uma vida madura na nossa existência aqui na Terra. Semana passada nós falamos sobre o segundo tipo de crescimento, ou de amadurecimento, que é graça. E aí nós vimos que graça, do grego kariti, tem a ideia de simpatia. Jesus crescia em simpatia, e isso é muito envolvido na maneira como Jesus enxergava o outro, na questão do amor, e que quando a gente cresce assim, nós conseguimos lidar com outros 2 problemas. E hoje nós vamos falar sobre um terceiro tipo de crescimento e de amadurecimento, que é amadurecer diante de Deus. Quando nós crescemos diante de Deus, nós enfrentamos outras 2 características da imaturidade: a falta da maturidade afetiva e os critérios morais e éticos instáveis. Pelo fato da gente ter dificuldade com essas 2 coisas, nós também temos dificuldade de crescer diante de Deus. E se a gente crescer diante de Deus, a gente vai conseguir resolver essas 2 coisas também. A revista Época, em 2011, publicou uma matéria, o título era Amar é para poucos. E aí o jornalista que publicou esse motivo, ele levantou, né, dessa matéria as razões, ou talvez a principal razão pela qual as relações humanas são tão frágeis e tão curtas. E aí ele tem toda uma pesquisa que ele levantou, por que as relações duram pouco. Ele não está falando só sobre relação de homem e mulher, está falando sobre relação de amizade. Aí ele trabalha sobre como é que isso funciona no ambiente de trabalho, que às vezes você faz uma amizade lá, mas também rompe rapidamente. Falou sobre a dificuldade que pais e filhos estavam tendo à medida que os filhos cresciam, de manter um relacionamento saudável com seus pais. Então, trabalhando todos os aspectos disso,
ele levanta ou ele afirma de maneira resumida que nós temos problema com a questão do amar, porque renunciar desejos pessoais é para poucos. E não tem como a gente viver uma vida de amor, uma vida de um relacionamento afetivo saudável, se nós não renunciamos coisas enquanto estamos nos relacionando. E essa é a conclusão da reportagem. Ele não traz solução, ele não traz o que a gente vai fazer então a partir daí, ele traz o problema. Como normalmente os pensamentos, ou a filosofia, a sociologia aponta. Nós não precisamos ter a expectativa de ter a solução a partir dessas reflexões. A solução nós temos na palavra de Deus. Agora é muito interessante a gente olhar e perceber que o mundo lá fora também tem dificuldades sérias com essas situações. E não sabe como responder. E às vezes, como a gente não vai à fonte diretamente, a gente vai tentando fazer a coisa da maneira como a gente foi educado, da maneira que a gente vê na televisão, da maneira como a gente escuta as pessoas à nossa volta conversando, nós acabamos tendo o mesmo tipo de dificuldade que a maioria das pessoas tem. Mas ao mesmo tempo que a gente tem dificuldade de relacionar e a gente tem dificuldade de renunciar a desejos pessoais, a gente passa o tempo inteiro buscando amor. A gente passa o tempo inteiro buscando ser amado. A gente sofre quando as pessoas não nos amam e a gente identifica falta de amor nas pessoas. Nós somos quase que impulsionados a amar as pessoas num primeiro momento, porque a gente tem as diferentes tipos de atração, e nessas atrações, a atração da simpatia, a atração da paixão, a atração de familiar, de pai com filho, filho com pais, esses tipos de atrações, no primeiro momento, elas surgem quase que instintivamente. A questão é por que a gente tem tanta dificuldade de manter a coisa. O outro problema que ele trabalhou aqui atrás, dentro da questão dos critérios morais e éticos instáveis, é o relativismo moral extremo que nós estamos vivendo. A nossa sociedade, ela não somente perdeu a noção de certo e errado, como ela repudia qualquer pessoa ou qualquer instituição que fale sobre certo e errado. Então nós não somente estamos como sociedade sem a noção do que é, como a gente rejeita qualquer um que tente dizer o que é certo ou errado. Isso significa que o nosso problema com critérios éticos e morais, a nossa instabilidade com os critérios éticos e morais, que faz com que nós sejamos imaturos na nossa vida de maneira geral, ela é um problema que socialmente nós nem queremos a resposta dele. Pelo contrário, a gente é contra quem tenta dar uma resposta. E isso, gente, às vezes entra na nossa mente, sorrateiramente. De vez em quando esse negócio faz parte dos nossos sentimentos. E a gente começa a lutar contra qualquer forma ou instituição, ou pessoa, ou até mesmo contra a Bíblia. Quando de repente alguém tenta falar para a gente, isso aqui é certo, e isso aqui é errado, e você que tem que se adaptar àquilo que é certo. A única coisa que é tida como errada hoje é qualquer tentativa da religião de definir o que é certo ou errado. Isso é errado, isso já é tido como errado. E quando a gente olha para a nossa sociedade, talvez a única instituição errada hoje é a igreja. É assim que as pessoas acabam vendo. Então você começa a conversar com as pessoas e você conversa com elas sobre gênero, que está na moda agora. Não existe certo e errado, você faz o que você quiser. Aí você começa a conversar com a pessoa a respeito da maneira de educar filhos, de criar filhos. Não existe certo e errado, você faz do jeito que você quiser. Aí quando a gente olha para o nosso cenário político nacional, a gente descobre que por mais que a gente ache errado, o pessoal lá está roubando. Quando a gente tem a oportunidade, assim como quando eles têm a oportunidade, estou falando como sociedade, nós fazemos aquilo que nós dizemos que achamos que é errado. Mas a única coisa que a sociedade tem certeza que está errada é a igreja. E isso está tão perigoso
que isso começou a entrar sobre a capa da teologia para dentro da igreja. Nós estamos tendo nos nossos seminários, nos nossos centros de formação dos novos pastores, dos novos teólogos, dos novos professores, das pessoas que vão pensar igreja amanhã, esse tipo de pensamento de que a igreja é errada, a instituição é errada, qualquer coisa nesse sentido é errada, entrando de maneira que a instituição começou a se fragilizar de dentro agora. Porque agora é moda a gente contestar as instituições. Então não existe certo ou errado, é certo a igreja. É a única coisa que a sociedade ainda tem definido como sendo errado. E aí a igreja, às vezes ela fica perdida no meio disso tudo. Então nós temos um escritor, um pastor da cidade de Nova York hoje, ele escreveu um livro chamado Igreja Centrada, e ele tem falado sobre a maneira da igreja olhar para a sociedade e responder à sociedade. E nesse livro ele diz que sempre que nós pregamos o evangelho, nós corremos o risco de cair em dois problemas. Ele usa a analogia de que Jesus foi crucificado no meio de dois ladrões, e aí ele diz que sempre que o evangelho é pregado, ele também é pregado no meio de dois ladrões do evangelho. O legalismo e a licenciosidade. Legalismo é a ideia de que meus méritos me fazem merecedor da salvação. E nós estamos saturados disso. Muitos de vocês vieram de igrejas legalistas na sua origem. E trazem nas narrativas da história de vocês como que isso foi ruim. Como que isso foi danoso. Como que essa opressão da religião parece que mais prende do que liberta. Como que essa ideia de que o tempo inteiro você tem que lutar contra coisas erradas, que às vezes nem erradas à luz da Bíblia são, porque se você fizer alguma coisinha errada, se você pisar um pouquinho fora da linha, Deus imediatamente está irado com você, está bravo com você. Quantos de nós, e aí eu me incluo nisso também, crescemos num ambiente em que a nossa visão de Deus era de alguém onipresente, onipotente, onisciente, que usava a sua onipresença e a sua onisciência única e exclusivamente para vigiar a gente se a gente está fazendo coisa errada ou não. Desde criança a gente escuta aquelas musiquinhas, cuidado, mãozinha onde pega, cuidado, olhinho o que vê, o Salvador do céu está olhando para você. Quando eu escutava essa música, eu não pensava na palavra Salvador do céu, eu pensava na expressão está olhando para você. Né? E aquela ideia do medo chegando, aquela ideia de que Deus é um agente punidor, que está pronto para me castigar a qualquer momento. Mas aí quando a gente vai olhar para a Bíblia, a gente descobre que Deus não é assim. A gente descobre que Deus ele usa a onipresença, a onipotência, a onisciência dele para cuidar da gente, para amar a gente, para cercar a gente com o seu carinho, com o seu cuidado, para levantar a gente quando a gente tropeça e cai, para poder conduzir a gente para a salvação. É o Salvador do céu, que está olhando, talvez uma expressão mais católica do que protestante, por nós, não necessariamente para nós. Ele olha por nós, ele cuida da gente. Agora o problema é que a gente às vezes fica tão saturado do legalismo, a gente fica tão saturado dessa ideia de um Deus punidor, que quando a gente começa a olhar para Deus, entendendo que Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus carinhoso, Ele é um Deus que cuida, a gente começa a achar que Deus vai tolerar qualquer coisa. E que eu posso começar a viver a vida do jeito que eu quiser. E eu posso fazer as escolhas que eu quiser. E não importa que tipo de escolha eu fizer, que Deus vai continuar cuidando de mim, me amando, me cuidando, me levantando. E aí a gente cai no outro ladrão, que é o ladrão da licenciosidade. A gente faz aquilo que Judas, lá no versículo 4, ele diz que algumas pessoas, por não entender esse negócio aqui, transformaram em libertinagem a graça de Deus. Quando a graça de Deus veio para trazer liberdade. Agora, liberdade não significa liberdade para você errar à vontade sem consequência nenhuma dos seus erros. E o problema que a gente tem, às vezes, em amadurecer, é que a gente começa a praticar erros pensando que eles não terão consequências, e tem consequências, a gente sofre as consequências, mas a gente volta a errar mesmo assim. Porque a gente perdeu a noção de conectar as consequências dos erros aos erros. Então,
Ou a gente acha que a gente vai para o inferno se fizer alguma coisa errada, ou a gente às vezes descobre que Deus ama a gente e perdoa a gente, e a gente vai para o outro extremo e começa a fazer tudo de errado para Deus ficar perdoando a gente o tempo inteiro. E a coisa também não funciona assim. O problema com essas duas características da imaturidade, com esses dois ladrões do Evangelho, é que Deus tem em si dois atributos, que eles não são um excluir o outro, eles convivem em Deus. A Bíblia diz para a gente que Deus é amor. Olha que interessante, a Bíblia não fala Deus ama. A Bíblia fala que amor é a própria essência de Deus. Mas a Bíblia diz para a gente também que Deus é santo. Então, sendo amor, Deus não é legalista. Mas sendo santo, Deus não é libertino. E a gente precisa entender Deus para a gente poder crescer diante de Deus. Para a gente poder amadurecer nas coisas de Deus. Porque muitas vezes a gente sempre repete isso aqui, mas eu acho que é importante a gente repetir, porque isso tem que ficar muito fixado. A visão que a gente tem de Deus é uma visão da gente mesmo projetado em um ser poderoso. Onde a gente começa a afirmar a respeito de Deus que Ele gosta daquilo que eu gosto e que Ele não gosta daquilo que eu não gosto. Só que aí quando eu encontro com o Bruno, eu descubro que ele adora outro Deus. Porque o Deus dele gosta de coisas que eu não gosto e, consequentemente, que o meu Deus não gosta. E eu tenho dificuldade de entender o Deus do Bruno. Aí quando a gente começa a se entender, a gente se encontra com o Carlos e entra um terceiro Deus na história. E a gente vai carregando cada um Deus particular, porque a gente tem dificuldade, às vezes, de entender essas questões. E aí, se eu sou uma pessoa mais afeto às leis, mais afeto ao legalismo, mais voltado para as questões de que tudo tem que ser feito certo e levado a ferro e fogo, eu olho para o atributo da santidade de Deus, eu exalto isso como se fosse o único atributo e começo a querer castigar e punir pessoas que não estão vivendo uma vida 100% santa. Eu digo porque Deus é santo. Mas, por outro lado, eu sou uma pessoa um pouco mais largada, uma pessoa mais light, mais tranquilo. Eu olho para o atributo do amor de Deus e eu começo a querer colocar todo mundo dentro desse pacote, independente da vida ou do jeito que as pessoas estão vivendo. Então, às vezes, o meu Deus é amoroso, dependendo da minha personalidade, mas dependendo da minha personalidade, ele pode ser santo. Só que a Bíblia diz que ele é as duas coisas. E as duas coisas não estão em conflito, não estão chocando umas com as outras. A Bíblia diz que Deus, por ser amor, deseja muito um relacionamento pleno, restaurado com a gente. Mas pelo fato de Deus ser santo, Ele abomina o pecado. E o pecado é uma coisa tão séria, é uma coisa que a gente precisa tratar com muita seriedade. Porque se o pecado fosse uma coisa banal, uma coisa simples, uma coisa de só menos, Deus não ia tratar desse jeito com o pecado. Deus toma uma medida drástica com o pecado, porque o pecado é uma coisa drástica. Deus envia o próprio Filho dele para morrer, e como Deus é uma trindade, Deus vem para a terra para morrer, para passar por todos os perrengues que a gente passa e piores, para passar por todas as dificuldades que a gente enfrenta, as tentações que a gente enfrenta, suporta viver uma vida sem pecado e morre injustamente, porque ele precisa lidar com a questão do pecado. Porque sendo amor, Deus quer reconciliar a gente com Ele mesmo. Mas sendo santo, essa reconciliação ela precisa passar pelo abandono do pecado. Precisa passar pela santificação. Por isso que a medida que Deus toma com relação ao pecado é uma medida extrema, porque o pecado é algo extremo. O pecado é um mal extremo que a gente tem no mundo. E é a causa de todas as coisas que a gente está sofrendo. Eu acho que uma grande dificuldade que às vezes a gente tem com o pecado é o fato da gente ter uma visão um pouco turva da eternidade.
Dificuldade que a gente tem de enxergar a coisa um pouco mais além. E a gente falou um pouquinho sobre isso já, porque uma das características da imaturidade é a falta de noção plena da realidade. É a gente não conseguir ter uma visão clara da realidade. E a realidade não é só o que a gente enxerga. Hoje de manhã a gente falou um pouquinho sobre isso. A realidade, ela é o que eu enxergo com meus olhos físicos, mas é aquilo que a fé também me mostra que é real. Então não é só o que eu lido empiricamente com. A falta de amor e uma vida de pecado, que são os dois problemas que o Rojas falou que clássicos da imaturidade hoje em dia, afastam a gente de Deus. Não apenas agora, mas eternamente e definitivamente. Tem um texto que pode nos ajudar a refletir sobre isso. É o texto de Hebreus, capítulo 12. É o texto que a gente vai trabalhar nessa noite, se você quiser abrir. Hebreus 12, ele é uma continuação. Quem separou a Bíblia em capítulos e versículos não foram os autores originais. Quando eles escreviam as cartas, eles escreviam igual a gente escreve uma carta. Eles escreviam um texto inteiro com parágrafos, separando as ideias. Agora, futuramente, passado algum tempo, algumas pessoas dentro da igreja separaram os textos em capítulos e versículos para facilitar para a gente poder encontrar a passagem que a gente quer. Agora, o texto do capítulo 12 de Hebreus, ele não é uma história nova. O capítulo 12, a partir do versículo 1, que é o que a gente vai ler, ele é a conclusão de um assunto que foi levantado no capítulo 11. Onde no capítulo 11, o escritor ele começa falando sobre o que é fé, ele fala sobre a natureza da fé, e aí ele cita uma lista enorme de pessoas que viveram uma vida de fé. E aí nessa lista que ele vai citando, ele começa a falar sobre pessoas que, por causa da fé, eles enxergaram mais além, eles conseguiram perceber coisas da realidade que a gente não percebe sem a fé, e por ter percebido essas coisas mais além, eles começaram a viver a vida aqui e agora, abrindo mão de uma série de coisas, renunciando a algumas outras coisas, porque eles entendiam que essas coisas que eles estavam renunciando, elas definiriam a maneira como eles continuariam vivendo depois que eles partissem daqui. Então o capítulo 11 de Hebreus é uma lista dessas pessoas. E aí depois você pode ir em casa ler esse capítulo 11, porque tem histórias interessantes e você pode depois procurar no Antigo Testamento a história dessas pessoas, porque são histórias fantásticas, lições de vida, lições de fé de pessoas que enxergaram mais além, viveram a partir daquilo que eles estavam enxergando. Agora, o escritor, a partir do capítulo 12... ele desenha uma analogia. Ele começa o versículo 1 com uma analogia de um estádio romano. Eu não tinha como tirar uma foto de um estádio romano atual. Aí eu trouxe uma nossa que é um pouco parecido o formato, pelo menos. O Coliseu está estragado ali no chão, não daria para usar ele como exemplo. Mas essa é a visão que ele está trazendo aqui. É a ideia de que você tem pessoas na plateia e você tem uma pista de corrida onde os atletas estão disputando uma prova. E aí, nesse cenário que ele está desenhando, ele diz o seguinte: você está num estádio correndo uma maratona. Você está ali na pista alaranjada. Na arquibancada, todos os heróis da fé do capítulo 11 e outros, porque ele fala, ainda tem outros que não tinha espaço para a gente citar aqui, eles estão assistindo você. Então, a ideia que ele traz para a gente aqui no iníciozinho do capítulo 12 é o seguinte: você está nessa maratona e você tem todas essas pessoas torcendo por você. Só que essas pessoas são simplesmente espectadores que compraram o ingresso. Eles são pessoas que já correram aquela maratona e que já venceram aquela maratona, que já chegaram na linha de chegada, já receberam o prêmio por terem chegado na linha de chegada, e agora elas são colocadas na arquibancada do estádio para assistir você e torcer por você.
Essa é a imagem que ele constrói, a analogia que ele constrói aqui. Eles agora, os heróis citados no capítulo 11, torcem por você, e agora é a sua corrida. Agora é a sua vez. A pergunta é, você vai conseguir terminar? Você vai conseguir chegar? Eles querem que você chegue. Mas você vai terminar a maratona? No versículo 1, ele diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos tão grande nuvem de testemunhas, é a comparação com os torcedores do estádio, estão assistindo você, ele está se referindo ao pessoal do capítulo 11. Então, visto que temos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Carreira ali é maratona, é a corrida que nos está proposta. Olha a cena que ele constrói aqui. O versículo 1, que é onde ele dá esse início desse panorama da nossa corrida, ele fala assim, você está pronto para largar. Só que antes de você largar, parece que você tem uma mochila pesada nas costas. Que se você quiser chegar no final, você precisa largar essa mochila. Senão você não vai chegar. Então você imagina um maratonista correndo com a mochila de 20 quilos nas costas. É óbvio que ele não vai ganhar. É óbvio que ele não vai chegar. A primeira coisa que impede a gente de completar a nossa carreira é o peso. O termo grego que foi utilizado aqui é o termo euperistaton. Ele significa distração e enganação. Esse é o termo que ele usou para falar o que você tem dentro da sua mochila. O que é esse peso que você está carregando quando você está correndo a sua maratona. Essa primeira referência, ele não está falando sobre pecado. Ele não está falando sobre coisas que Deus disse para você não fazer expressamente. Que você não vai encontrar na Bíblia, não fará isso, não fará aquilo, disso que você tem na sua mochilinha. Mas isso que você tem na sua mochila não é real. É uma distração. É um engano. É alguma coisa que está colocada na sua vida, que por você acreditar que é real, você está carregando, só que isso impede você de chegar. É algum tipo de distração, que por você sentir que você deve gastar tempo com aquilo, aquilo vai impedir de você chegar no final, na linha de chegada. Imagina que você morre hoje. Estou desejando isso para você, não. Mas imagina, você vai para sua casa, acabou o culto, felizinho, toma seu lanche, aí você morre dormindo, assim, sem sentir dor, né? Uma coisa bem suave, assim. De repente você fecha os seus olhos, a hora que você abre, você chegou lá. Você está na eternidade. Aí, tem alguém te esperando ali de braço aberto, né? Pode ser Jesus, pode ser São Pedro com as chaves, pode ser o anjo Gabriel, sei lá. Aí você chega lá. Aí você chega e Jesus vem te receber. Aí talvez a hora que você chegar lá, a primeira coisa que você vai fazer é reclamar com Jesus. Jesus, meus projetos que eu deixei lá na terra. Jesus, diz o Verdun, eu queria casar antes de vir para o céu. Senhor, diz o Tiago, eu queria aquele projeto arquitetônico fantástico que ia desenhar a entrada de São Leopoldo. De repente você fala com Jesus, Jesus, meus projetos, meus sonhos, e perdi isso tudo. Aí Jesus fala para você assim, vem cá para você ver o que tem aqui.
E aí Jesus vai te conduzindo, ele te apresenta a eternidade. E você descobre que lá você não vai ficar eternamente com a roupinha branca, tocando harpa e cantando. Você descobre que o céu é legal. Você descobre que lá é um lugar bacana. Você descobre que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tinha preparado para você. E aí quando você chega lá, você começa a encontrar os heróis da fé. Aí você encontra Paulo, aí Paulo chega e marca um café com você, e fala assim, não, vamos tomar um café amanhã, eu vou te contar um negócio que Lucas não registrou lá, mas foi muito legal o que eu vivi lá, você poder bater um papo próximo com Paulo. E aí você está andando lá, começando já a pensar como é que vai ser a sua vida dali para frente, na eternidade, e você não sente dor mais, você não sente sofrimento, nada mais te incomoda. E aí de repente você encontra um daqueles heróis da fé lá do capítulo 11, e ele pergunta para você assim, e aí como é que você chegou aqui? Você conhece a minha história, você leu lá na sua Bíblia que vocês escreveram depois que eu morri? Você conheceu a minha história, eu quero conhecer a sua. Como é que foi a sua história? Como é que você chegou até aqui? Você viu lá coisas que eu abri mão, porque eu já tinha enxergado essa realidade aqui. Você viu coisas que eu abri mão para poder estar aqui. Como é que é a sua história com Jesus? O que você abriu mão para você ter chegado aqui? Aí antes de você responder, o anjo Gabriel, ele chega e ele fala para você assim, cara, assim, teve um engano. Não era para você ter morrido hoje. Acho que um hacker do inferno bagunçou o nosso computador aqui, mas a gente conseguiu fazer a revisão e nós vamos te mandar de volta. Você vai acordar. Você foi dormir ontem, você vai acordar segunda-feira normal. Sua vida vai continuar. E aí você acorda. Amanhã, como é que você acordaria aqui de volta? Pensando na pergunta que aquele herói da fé fez para você. Que história você teria para contar para ele? Pensando que você vai acordar amanhã, que história você vai construir na sua vida para o dia que você chegar lá, você poder contar para eles? Olha, eu li a sua história. Senta aí que você vai ouvir a minha também. Que a minha é legal também. Quantas distrações existem na sua vida que te impede de amar a Deus plenamente, que te impede de ouvir a Deus, que te impede de ter sensibilidade para escutar do Espírito? Por que você está aqui na terra? Qual foi o propósito pelo qual Ele te criou? Que te impede de orar? Porque você está tão ocupado com tanta coisa no seu dia a dia, você já acorda em cima da hora para fazer as coisas, e quando você dorme porque assim você já está esgotado, porque você passou o dia inteiro fazendo coisa. Quantas distrações na sua maratona você carrega dentro da sua mochila, que servem de peso para impedir você de chegar lá? Quantas oportunidades, e aí, oportunidades bem, entre aspas, que surgem na vida da gente e a gente acha que a gente tem que aproveitar, porque eu não posso deixar passar essa oportunidade. Mas amanhã surge uma nova. E aí semana que vem surge uma nova, eu também não posso deixar de aproveitar. E aí, de repente, todas essas oportunidades começam a se tornar peso para você completar a sua carreira, conseguir terminar a sua maratona. A primeira coisa que o escritor de Hebreus fala que atrapalha a gente chegar lá não é nem o pecado. São coisas que não são pecados quando aparecem, mas que pelo fato da gente perder a noção completa da realidade, a gente perde o controle sobre essas coisas. Essas coisas começam a pesar nas nossas costas, e a gente tem que fazer, 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 e de repente a gente não tem uma história para contar. De repente
a gente ia falar, pois é, eu fui salvo só pela graça. Não tem mais nada para te contar. E às vezes a gente acha que é bom isso. Não é isso, é licenciosidade. A segunda coisa é o pecado. É a transgressão da lei de Deus. A Bíblia diz para a gente que existe certo e que existe errado. A Bíblia diz que tem coisa que a gente pode fazer e tem coisa que a gente não pode fazer. E aquilo que a Bíblia diz que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. E aquilo que a Bíblia diz que a gente não pode fazer, a gente não pode fazer. Então não há exceção, não há maneira da gente viver a coisa assim, vou pecar só 3, porque o outro está pecando 10 e eu estou melhor do que o outro. A ideia não é essa. A ideia é que existe certo e que existe errado para todas as coisas que a gente tem que tomar decisões na vida da gente, que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. A gente não pode viver enganado pela nossa cultura que diz que não é assim, porque a Bíblia diz que o pecado existe. E a gente viu já agora há pouco o que é o errado. E quando a Bíblia fala que uma coisa é errada, diferente do tempo que a gente está vivendo hoje, do que a filosofia e a sociologia às vezes afirma, aquilo que a gente define como errado não é fruto de uma evolução da consciência social, coletiva, humana, que chegou a uma conclusão de que aquele negócio é errado. Se você estuda história, eu acho que o problema que a gente tem, às vezes, nas construções filosóficas e sociológicas do nosso tempo, é que parece que os filósofos e os sociólogos não estudam história. Eles não olham para trás para ver como é que as coisas foram. O ser humano ele não evolui. O ser humano ele dá volta. O ser humano é cíclico. Salomão já tinha dito isso lá em Eclesiastes, quando ele fala assim, tudo o que é, já foi, e tudo que está sendo vai ser de novo um dia. Diferente do Lulu Santos, que diz que nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Salomão diz, foi, e vai ser de novo, porque a gente só dá volta, parecendo um cachorro rodando em torno do rabo. Gasta sua energia doida e não chega a lugar nenhum. Coisas que a gente diz que é errado hoje, já foram ditas que eram erradas em outras épocas, mas em outras épocas foram tidas como certas. E coisas que hoje a gente fica achando assim, não, a gente está vivendo uma evolução social. A gente está passando por um tempo de avanço da consciência humana, porque a gente vai permitir isso e vai liberar aquilo outro e não sei o quê. Todas essas coisas já foram permitidas, já foram liberadas em vários outros momentos da história humana, de civilizações que já vieram, surgiram, foram imponentes, estiveram no topo e acabaram. Foram engolidas por outra que passaram pelo mesmo ciclo. Não tem nenhuma coisa que você me citar hoje, que você falasse, não, isso aqui a gente está inovando em começar a permitir, que já não foi permitido um dia. E tem nenhuma coisa que a gente está querendo proibir hoje, que já não foi proibido um dia. A consciência de certo e errado não é fruto da nossa evolução, da nossa consciência coletiva e social. A noção de certo e errado é fruto da definição daquele que nos criou e disse, olha, isso é certo e isso é errado. E porque foi aquele que nos criou, sendo onipotente, onipresente, onisciente, que sabe todas as coisas, sabe todas as épocas que a gente ia viver, sabe todas as evoluções humanas que iriam ocorrer, que ele define certo e errado como critérios absolutos. O que é certo e o que é errado. E a gente não pode relativizar. Quando a gente relativiza, uma pessoa que não está lendo a Bíblia, está dizendo que nosso mundo, a nossa cultura, ela é imatura, porque nós não temos critérios morais e éticos definidos. Mas nós temos os critérios definidos. Nós podemos amadurecer. Nós podemos superar esse problema social que está existindo na nossa vida, na nossa comunidade, e podemos levar isso para as pessoas com as quais a gente vive. Letícia falou uma coisa muito importante aqui agora, quando ela estava ministrando louvor para a gente. Primeira música, quando ela falou sobre alegria, terminou, ela falou assim, leva essa alegria para as pessoas essa semana. Leva isso que você tem para as pessoas, porque as pessoas não têm. Leva essa consciência para as pessoas, porque as pessoas não têm. As pessoas não sabem como lidar com essas coisas. Agora, não leva como um legalista.
Não leva de uma maneira, vai fazer a pessoa detestar você, como ela tem detestado as igrejas que às vezes a gente começa a detestar também. Mas não caia no erro de ser licencioso, de ser permissivo, de ser libertino junto com a pessoa. O pecado, ele não é cool. O pecado, ele não é moda. E às vezes a gente acha que a gente pensa, não, eu vou ser legal se eu dar relativizada aqui com essa pessoa. Eu vou ser legal se eu levar isso aqui meio no banho-maria e não sei o quê. O cara fala, você é um crente legal. Se a pessoa falar isso porque você abriu mão do legalismo, maravilha. Se a pessoa falar isso porque você está abrindo mão de valores éticos e morais imutáveis e absolutos que Deus apresentou, péssimo. E a gente tem um risco de, quando a gente abre mão do legalismo, de começar a abrir mão daqueles critérios éticos e morais que são imutáveis também. Essas coisas que a gente tem hoje como cool, como legal, elas levam pessoas para o inferno. Elas levam pessoas a passar a sua vida inteira fora do céu. Por isso a gente precisa pensar como é que a gente está vivendo a nossa vida aqui. O que a gente está expressando aqui. Olha o que o texto de Hebreus 12, 1 fala no versículo 2. Você tem que se desembaraçar do peso e do pecado que tenazmente te assedia e olhando firmemente para o autor e aperfeiçoador da fé, Jesus. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. O que ele está falando? Que Jesus correu maratona também. Deus não é um espectador da maratona. Deus também foi um atleta da maratona. Deus foi alguém que abriu mão da sua divindade, se fez carne, habitou entre nós, para poder correr a mesma corrida que a gente corre. E diferente das outras testemunhas, da nuvem de testemunhas que está rodeando a gente, torcendo por nós, Jesus não está torcendo por nós. A Bíblia diz que Jesus está na linha de chegada, falando para você, eu cheguei, você também consegue, olha para mim. Quando você quer olhar para uma distração, Jesus fala, olha para mim. Quando você pensa em aproveitar uma oportunidade, Jesus fala, não olha para o lado, olha para mim. Quando você pensa que está pesado e você está cansado e parece que não vai dar conta e você vai desistir, Jesus está na linha de chegada falando, olha para mim, eu corri, eu cheguei, não estou lá na arquibancada, eu estou aqui com você, olha para mim. Essa é a ideia que ele traz para a gente. Olhar para aquele que em troca da alegria que estava proposta para ele, porque não precisava correr a maratona. A gente precisa, a gente tem uma opção. Você vai correr, ou você fica pelo caminho, ou você completa. Jesus não precisava correr, mas ele resolveu correr. Ele trocou a alegria que estava proposta. E quando ele viveu aqui na terra, a gente vê ele o tempo inteiro sendo assediado pelo pecado e o tempo inteiro sendo assediado por oportunidades. A gente vê que quando Jesus estava aqui, por várias ocasiões, ele foi convidado a se tornar rei de Israel. Ele teve oportunidades. Por que ele não aproveitava as oportunidades? De repente as pessoas aclamavam ele, é o rei, é o rei. E ele saía fora daquele negócio. Porque ele enxergava, isso aqui não é uma oportunidade, isso aqui é um peso que vai me atrasar. Parece legal, parece bom, todo mundo diz que é bom. Acho que os discípulos deviam ficar doidos, pensar assim, não, a gente quase virou ministro de Israel. E vamos continuar vagando nesses desertos aqui. Mas Jesus falava, isso não é oportunidade, isso é peso. Não fazendo caso da vergonha. E agora ele está sentado à direita de Deus. No versículo 4, nós somos convocados a lutar contra o pecado até o sangue. Eu acho esse texto muito forte. Eu acho esse texto muito interessante. John Piper, um pastor batista americano, falando sobre esse texto, ele trabalha sobre algumas questões de pecados, e se você parar a pensar sobre a sua vida, você vai descobrir que assim, você não é um pecador
gigantesco, assim, muitos pecados. Se você parar para pensar sobre a sua vida, você deve ter aí uns 3, 4, 5 pecados que você comete. A questão é que você comete os mesmos pecados. A gente não consegue pegar assim, a lista de pecados da Bíblia e cometer todos. E falar, hoje eu vou cometer esse. E ir fazendo um checklist. Não dá, é difícil você pecar tudo. A questão é que a gente peca poucos pecados muitas vezes. E esses poucos pecados, esses 3, 4 que você deve ter pensado nele aí agora, que eles vêm bem rapidinho na nossa mente, quando a gente pensa sobre os pecados, esses pouquinhos pecados, normalmente a justificativa, desculpa que a gente desse, eu não consigo parar. Esse é difícil, eu não consigo deixar esse. John Piper, ele fala que a gente não pode olhar para o pecado como uma coisa assim, que simplesmente eu vou tentar não fazer. John Piper ele fala assim, você tem que fazer guerra contra o pecado. Você tem que declarar guerra contra o pecado. E permanecer em estado de guerra contra o pecado. Falando sobre esse versículo aqui. O escritor de Hebreus falou assim, olha, na vossa luta contra o pecado ainda não tem resistido até o sangue. Assim, você deu tudo de você. Obviamente convidando a gente a fazer isso. A dar tudo da gente sobre o pecado. Em relação ao pecado. Como é o pecado para você? Como é que você encara isso? Como é que são os critérios éticos e morais para você hoje? Como é que tem sido a sua luta? Como é que tem sido a sua maratona? Sua carreira? Que ponto você está? São 42 quilômetros. Falamos bastante sobre isso esse final de semana. Não é um tiro de 100 metros. Não é Usain Bolt, assim, 9 segundos, 100 metros. Embora nós somos preparados pela nossa sociedade para tiros curtos. A gente tem que dar respostas rápidas, fazer um negócio rápido. E a gente quer transportar isso para a nossa vida e para a nossa espiritualidade. A Bíblia diz, não, é uma jornada, são 42 quilômetros. Tem que, assim, ó, é ritmo. Parece até devagar quando a gente assiste os maratonistas. A gente eu corro mais que esse cara. Uns 100 metros. Como é o pecado para você? Eu queria que a gente encerrasse esse tempo lidando com o pecado, como a Bíblia ensina a gente a lidar com o pecado. A Bíblia diz que se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar a gente das injustiças que a gente comete. Se nós queremos amadurecer em relação a Deus, em relação à nossa vida espiritual, se a gente quiser crescer, a gente precisa lidar com as nossas distrações e a gente precisa lidar com o nosso pecado. Aí a gente vai crescer, a gente vai amadurecer. Vamos ficar de pé? Nesse momento que a gente vai encerrar, eu vou orar. E vou pedir para você, silenciosamente, o irmão do seu lado não precisa saber o que é os seus 3, 4 pecados, falar com Deus sobre eles. Não é necessariamente falar com Deus assim, me perdoa, nunca mais vou fazer. É falar com Deus, Deus, são esses aqui, vou confessar para você. Meu pecado é esse, é esse, é esse, é esse. E quem sabe você pode pensar nesse momento. Como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai declarar guerra ao seu pecado? Então eu vou orar, você pode fazer a sua oração pessoal aí também. Senhor, nós queremos agradecer a Ti pela Tua palavra. Queremos agradecer porque o Senhor nos ensina a amadurecer. O Senhor nos ensina a crescer. O Senhor nos mostra como que a gente pode andar na contramão do que a sociedade tem caminhado e a própria sociedade tem enxergado e percebido que não está dando certo. A própria sociedade levanta os problemas. Nós agradecemos ao Senhor, porque além dos problemas, o Senhor nos dá a solução também. O Senhor nos dá a oportunidade da gente mudar, o Senhor nos dá a oportunidade da gente ser diferente.
A gente quer isso para a nossa vida, Deus. Pensando sobre hoje, pensando sobre o texto que a gente leu e reflexão que nós fizemos, individualmente, cada um tem os seus pecados, a sua meia dúzia de pecados. E o Senhor abençoa esse irmão também aí que gritou agora. E ajuda ele a entender aquilo que a gente está querendo entender aqui também. Como que a gente pode lutar até o sangue com os pecados que estão assediando a gente constantemente. Como é que a gente pode fazer guerra com isso? Como é que a gente pode se posicionar? Como é que a gente pode escapar do legalismo? E como é que a gente pode não cair na licenciosidade? Como é que a gente pode conciliar o seu amor e a sua santidade na nossa vida, no nosso relacionamento com o Senhor? Nos dê sabedoria, Deus, para a gente conseguir discernir na nossa caminhada o que é de fato oportunidade e o que são distrações e enganos. Nos ajuda a discernir o que é que a gente precisa de fato dedicar, aplicar à nossa vida, e o que vai servir apenas para fazer a gente perder tempo e passar o tempo, e em passando o tempo não temos tempo para estar contigo. Nós oramos porque somos totalmente dependentes do Senhor. Precisamos do Teu Espírito Santo para conduzir a gente nisso, para nos guiar, para nos orientar. É por isso que a gente ora. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa semana, que o Senhor cuide da gente em cada uma das situações que a gente vai enfrentar, que o Senhor esteja à nossa frente, que o Senhor nos dê oportunidades da gente levar a alegria que nós temos para as outras pessoas, levar a consciência que o Senhor tem nos dado para outras pessoas, para que outras pessoas possam fazer escolhas sábias e que as levem para a maturidade também. Peço que o Senhor leve cada um de nós em paz para a sua casa, debaixo da sua proteção, do seu cuidado. Livra-nos, Deus, de todo mal. Nós queremos também orar pela vida do Laerte, colocar a vida dele diante do Senhor e pedir que o Senhor esteja cuidando dele, abençoando ele. Queremos que ele seja curado, Deus. E queremos que o Senhor esteja também com ele lá no hospital nesse momento, confortando ele, dando ânimo para ele. Nós oramos para que o Senhor não nos deixe cair, Deus, na tentação de tratarmos o pecado como o Senhor não trata. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe.